Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor Jesus te dê um dia abençoado debaixo da graça dele. Mais um dia se iniciando, vamos entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, consagrando a nossa vida a Ele, em nome de Jesus. E você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você receba de Deus aquilo que você precisa, que você receba essa palavra como respostas de orações, em nome de Jesus. Amém? A palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu hoje está em Gênesis 13, 7 e 10, que nos fala assim: Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e dos pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Amém, glória a Deus, né? A palavra do Senhor está nos falando aqui, né? Que Abraão e Ló, eles caminhavam juntos. Ló era sobrinho de Abraão. Só que teve um tempo que os pastores de Abraão e Ló começaram a ter contenda entre eles. E Abraão conversou com Ló para que eles fossem se separassem, né? Se um fosse para a direita, o outro fosse para a esquerda. E o que Deus está falando para nós através dessa palavra, né? Muitas vezes a gente precisa se separar de pessoas, a gente precisa se separar de lugares, né? Tomar uma outra direção, um outro rumo daquilo que Deus tem para nós. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, para a gente poder receber o novo de Deus, para a gente poder receber uma nova estação, a gente precisa desapegar. Às vezes tu entende que aquela pessoa já não te faz mais bem, que aquilo não é mais para ti, sabe? Tem lugares às vezes que a gente vai, a gente não se sente bem, tem atitude de pessoas próxima de nós também, aquilo já não faz bem, né? Então, assim, o que eu preciso entender? Que é Deus me mostrando, é Deus abrindo a minha visão, que Ele não pertence mais a mim, que aquilo não pertence mais a mim, que aquela pessoa que está na minha vida não pertence mais a mim. Então, assim, você não precisa brigar, deixar de conversar com ela, que nem Abraão, né? Abraão, ele era tio de Ló, né? Era parente, jamais ele ia deixar de amar Ló, jamais ele ia deixar de ter contato com Ló. Mas o que ele fez? Ele simplesmente se afastou. Então, assim, às vezes a gente precisa se afastar um pouco para que a gente possa ter um crescimento, até porque às vezes a gente nem conhece direito o coração da pessoa, né? Que nem a gente for ver essa palavra, Ló também era muito próximo, mas por quê? Porque ele era próximo de Abraão, quem tinha bênção era Abraão. Então, todos que se aproximavam de Abraão, Abraão era abençoado do Senhor. Então, todos recebiam do Senhor também a bênção, né? Às vezes tem pessoas que estão no teu propósito que não era para estar. Tem pessoas recebendo bênçãos que são tua, entendeu? Então, assim, que você possa ter esse discernimento de espírito, que você entenda que você precisa se afastar, sabe? Nem toda amizade é boa, nem todo lugar é bom para nós. E quando a gente tem essa inquietação no nosso coração, é Deus nos falando: opa, filha, isso aí não é mais para ti. Eu não quero mais isso para ti. Então, assim, não insista em algo que tu sabe que no teu espírito não está sendo legal, que tu está sendo incomodado com aquilo, porque isso aí é um aviso de Deus. Deus, ele tá te avisando que não é isso que Deus tem para ti, que não é este lugar que Deus tem para ti, que não é essa pessoa, essa amizade que você tem que permanecer com ela. Então, são atitudes que nos incomoda de pessoas, são lugares que a gente se sente incomodado com aquilo, né? E também em Gênesis 12:1 também nos fala assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, sai da tua parentela e da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, o que Deus estava falando para Abraão? Que era para ele sair daquele lugar, que era para ele sair de perto dos parentes, que era para ele sair de perto do pai dele e ir à terra aonde que o Senhor estava direcionando. Então, foi que nem eu falei de antes, né? Para a gente poder romper as barreiras, para a gente poder receber o novo de Deus, para que a gente tenha algo novo, a gente precisa romper as barreiras, a gente precisa caminhar pela direção que Deus está nos dando. Abraão foi pela fé. Abraão não olhou para julgamento, não olhou se o pai dele ia ficar brabo, não olhou se os parentes dele iam julgar ele por ele estar largando tudo e ir em direção do que Deus estava direcionando. E é a mesma coisa assim na nossa vida. Se você tem no seu coração, se você sente que aí não é mais teu lugar, não fica aí.
sabe? Deixa Deus fazer o novo, não tenha medo, porque muitas vezes a gente para, sabe? A gente para e não faz aquilo que Deus nos deu a direção. Pensou se Abraão, no momento que Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele não saísse, simplesmente ficasse estagnado ali, ele não seria o pai de multidão. Abraão não seria próximo como ele foi. Então é essa visão que a gente precisa ter, sabe? Olhar para frente, não olhar para trás, não deixar o medo paralisar, a insegurança. Ah, mas porque vão pensar isso, porque vão falar isso de mim. Deixe que fale, deixe que pense, sabe? O mais importante é o que Deus está dando a direção. E Deus, ele sempre nos honra. Jamais Deus vai nos pôr num lugar para nos humilhar. Jamais Deus vai nos pôr num lugar para que a gente não venha prosperar. Mas a gente precisa ter confiança, a gente precisa crer. E nesse tempo que Abraão até chegar, né? Porque aquele tempo não era que nem hoje, que a gente vai de carro, a gente pega um avião, um ônibus, alguma coisa e já tá lá. Lá não, era tudo a pé. Então teve um tempo ali que Abraão andou até chegar lá onde que Deus queria que ele chegasse, naquele lugar que Deus tinha para ele, né? E eu creio que nesse tempo foi um tempo de processo na vida de Abraão, foi um tempo de amadurecimento na vida de Abraão. Quanta coisa Deus que Abraão aprendeu naquele tempo, quantas coisas Deus mostrou para ele. E a mesma coisa na nossa vida, quantos processos a gente tem que passar para que a gente possa alcançar o novo de Deus, quantas coisas a gente tem que viver para que a gente possa amadurecer, né? Se a gente for fazer uma análise da nossa vida hoje para ontem, quanto você cresceu, quanta coisa que você fazia hoje, você não faz mais, o amadurecimento, né? O processo de Deus, a transformação que Deus faz em nós, né? E para que a gente possa ter a promessa completa, né? Quando Deus ele faz as coisas, ele não faz pela metade, ele é completo. O que Deus tem para nossa vida é completo, mas a gente precisa caminhar por direção, a gente precisa viver novos ciclos, viver novas estações, né? Porque às vezes a gente bate tanto no martelo no mesmo lugar, só que você não vê prosperidade, você não vê o que Deus tem ali para ti, sabe? Não é aquilo, porque você não anda, você não tem rendimento, é a mesma coisa que você está estagnado, entra semana, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, é tudo a mesma coisa, nada muda. Então assim, por que nada muda? Será que você está no lugar certo? Será que você tá com pessoa certa contigo? Será que é este lugar que você tem que ficar? Será que a pessoa que está aí do teu lado não é a pessoa que tem que sair? Então, assim, pense nessa palavra como um norte para a tua vida. Pense nessa palavra como uma direção de Deus. O que Deus está querendo te falar hoje? O que Deus está querendo te mostrar? Essa inquietação no teu coração não é à toa. Não é à toa que você tem se sentido incomodado com essa pessoa, as atitudes delas. Sabe? Então, assim, não tenha medo, filha. Afasta. Tu sabe que não tá sendo bom pra ti. Tu sabe que essa pessoa não tá sendo boa pra ti. Tem até coisas na tua vida que tá travada por causa dela. Então, você precisa romper isso. Você não precisa, sabe, virar cara. Simplesmente se afasta. Não conta tuas coisas pra ela, sabe? E deixa Deus guiar a tua vida. Deixa as coisas acontecendo. Porque às vezes a gente fica pensando muito no amanhã. Será que vai dar certo? Será que é aí? A gente se preocupa tanto. Será que eu vou ter para amanhã? Sabe? Então, assim, a gente não tem que sofrer com amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. A gente tem que fazer as direções que Ele dá. Aquilo que o Senhor está nos direcionando hoje. Viva o novo, uma nova estação, uma nova história, um novo rumo para a tua vida, em nome de Jesus. Se precisa tirar, tira. Se precisa se afastar, se afasta. Se precisa trocar de emprego, troca. Deus abre a porta para você. Deus te dá a direção. Você precisa abrir um novo negócio? Abre. Vai sem medo. Senhor Jesus, vá à minha frente. Rompe as barreiras na minha vida. Senhor Jesus, me mostra o caminho. Senhor Jesus, é isso que tu quer para mim. Que as portas venham se abrir. Sabe? Porque Deus, quando Ele nos dá a direção, tudo vem em paz. Tudo acontece, tudo flui. Às vezes Satanás ele tenta nos parar, colocando uma setinha de medo, uma setinha dizendo isso aí não é pra ti, não se afasta porque tu vai machucar a pessoa, sabe? Isso nada vem de Deus. Nada disso vem de Deus. Mas quando a gente põe a nossa confiança no Senhor, que a gente acredita na direção que Deus está nos dando, aí você vai romper. Aí você vai entender que Deus é por ti
e que você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de julgamento, você não precisa olhar para as pessoas. Olha somente para Jesus. Querem falar, deixe que fale. Querem te julgar, deixe que julgue. Sabe? O nosso maior juiz está lá, ó, que é Deus. Esse não falha. Esse ele peleja por nós. E aonde a humilhação ele nos honra. Aonde é julgamento, eles ouvem a nossa causa, sabe? A nosso favor. Então entrega tudo na mão de Deus. E vai sem medo. Rompe as barreiras, sabe? Deixa Deus fazer por ti. Em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado muito contigo. E que você entenda que você precisa desapegar de amizades. Para que você possa romper mais. Que essa amizade está te sugando. Essa amizade está tirando as tuas forças e você nem está percebendo. E que você se afaste de pessoas para receber o novo de Deus. E que você vá no norte de Deus, na direção que Deus está te dando. Em nome de Jesus. Peço para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu amém, fazendo seu pedido de oração, para que nós possamos estar aqui orando por vocês, intercedendo, porque a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que orar um pelo outro. Deixa essa curtida, que o YouTube entende que o vídeo está sendo bom e que a gente possa alcançar mais vida ao Senhor. Se você sentir no coração de estar compartilhando com alguém, é Deus falando contigo, para que aquela pessoa possa receber algo que Deus tem para ela, em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela tua vida, que você coloque para Deus o teu medo, que você coloca para o Senhor aquilo que te põe em segurança, que te impede de tu romper, de você dar passos maiores, de você se afastar de pessoas, de lugares, né? Que o Senhor te dá a força que você precisa para que você consiga romper isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora então. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor Jesus, diante da tua presença. E eu te dou graça, Senhor, pela essa palavra, te dou graças, Senhor, por cada vida que vai entrar aqui nessa oração em qualquer momento do seu dia, Pai. Que o Senhor fale com ela através dessa palavra, que o Senhor ministre no coração dela aquilo que ela precisa, que o Senhor dê a força, a coragem para ela, que ela não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, que ela não olhe para julgamento, mas que ela olhe somente para ti, Jesus. Que o Senhor enche ela do teu Espírito Santo, que toda ansiedade caia por terra agora, a preocupação caia por terra e que ela entenda que o amanhã dela pertence a ti, Pai. Oh, Jesus amado, enche da tua unção e da tua graça, dá o renovo, Senhor, vá à frente nesse dia, rompendo as barreiras, rompendo os impedimentos e tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem para eles, que nesse dia, Senhor, eles venham receber dos céus, que nesse dia, Senhor, eles recebam aquilo que o Senhor tem, pelo poder do nome de Jesus. Enche eles, Pai, enche mais e mais a tua presença, dá força, dá coragem, dá equilíbrio, que teu Espírito Santo mostra para eles, que o Senhor abre a visão espiritual de quem precisa sair da vida, de quem precisa sair, Pai, em nome de Jesus, e de lugares que não nos fazem mais bem, Pai, que a gente consiga, Senhor, romper essas alianças, Pai, em nome de Jesus, mas sem mágoa, sem nada, Pai, pelo poder do nome de Jesus, dá força ao que está cansado, Pai, fortalece o espírito, Senhor Jesus, quebra as amarras espirituais, todo o laço do passarinheiro que tiver preparado, Senhor, que caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, que sejamos renovados em Cristo Jesus e que o Senhor atende, Senhor, cada pedido de oração, aquele que ora, Senhor, intercede por um familiar. Oh, Jesus amado, que o Senhor coloca a tua mão poderosa ali, Senhor, que haja mudança de cenário, que haja transformação, Pai. Ah, Jesus amado, aquele que está cansado, que não sabe mais o que fazer, sem rumo, sem direção, dá o norte que ele precisa, Senhor, dá a direção certa, Pai, quebra as barreiras, quebra as muralhas, quebra o impedimento. Oh, Jesus amado, todo atraso, todo atrapalho, tudo que veio para botar tristeza, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Tudo que veio para botar ansiedade, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Enche, Senhor, essas vidas, Senhor, enche essas vidas da tua presença, Pai, traz a paz que excede entendimento, coloca a tua mão poderosa sobre o coração, sobre a mente aflita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome
nome de Jesus, e que a gente consiga entender que isso não está fazendo bem para nós, e que a gente precisa desapegar, Senhor, de lugares, que a gente precisa desapegar de pessoas, para que nós possamos viver um novo do Senhor, para que nós venhamos romper as barreiras, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor dê livramento nesse dia, que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor coloque um anjo à direita ou à tua esquerda, onde nós formos, com as espadas embanhadas, pelejando por nós, pelejando pela nossa família, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, os meus filhos, eu entrego a Ti, Senhor, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e todos, Pai, que estão comigo nessa oração, venham receber dos céus aquilo que eles precisam, respostas de oração, Senhor, venham ser atendida, Pai, documentos venham ser assinados, aquele processo, Senhor Jesus, que está parado, que precisa de andamento, esses documentos que precisam ser assinados, que está travado, que venha ser destravado agora pelo poder do nome de Jesus. Ah, Senhor Deus, o Senhor é quem julga a nossa causa, Pai, por isso eu peço, Senhor, coloca a tua mão poderosa em tudo aquilo que é injusto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai santo e poderoso é teu nome, e toda perturbação na mente eu repreendo desejar, toda perturbação na mente, esse homem que está aflito, Senhor, que não sabe o que fazer, Pai, que o Senhor traz a paz que excede entendimento, e que ele receba de Ti a direção, Pai, em nome de Jesus, dá a direção, Pai, dá a direção que eles precisam, pelo poder do nome de Jesus, Pai, pelo poder do nome de Jesus, e que eles venham testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, para o Senhor ser Senhor da nossa vida. Fica conosco, Senhor, nesse dia, Pai, nos guiando, nos protegendo e nos fortalecendo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te dê a direção certa que você precisa. Não tenha medo de receber o novo de Deus, não tenha medo de caminhar pela direção que Deus está te dando. Não se preocupa com o próximo, não se preocupa pelos julgamentos, não se preocupa com o que vão pensar de ti, mas se preocupa com o que Deus tem para ti. Não tenha medo, vá à frente, desapega de lugares em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.